Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês, todos relacionados a mães neste Dia das Mães, certo? Feliz Dia das Mães, aliás, para todas as mamães que estão assistindo, papais que são mamães, avós que são mamães, todo mundo aí que tem o papel de mãe na vida de alguém, né? E aqui estão alguns relatos relacionados a mães, beleza? Vamos lá então, mas não antes de você deixar o seu like neste vídeo e depois fazer uma visitinha na nossa loja virtual, a lojassombrada.com.br, beleza? Então, ok, vamos para os relatos de hoje relacionados a mães. Então vamos lá, os nomes estão todos trocados, ok? E o primeiro é este daqui, já chega assim, ó. Nunca deixe de escutar o que uma mãe fala. Isso é real. É uma moça que nos conta. Olá, Ana, meu nome é fulana. Vou completar 44 anos e tenho inúmeras histórias para contar. Eu já vivi e presenciei de tudo um pouco nessa vida, além de muitas coisas que aconteceram com pessoas próximas. Eu diria que eu sou quase um Forrest Gump. Bom, quando minha mãe tinha 14 anos, o sexto sentido da minha avó poderia tê-la salvo de um grave acidente. Isso se minha mãe a tivesse escutado. Isso aconteceu na cidade tal e o ocorrido foi em um clube que infelizmente hoje não existe mais. Muito tradicional na cidade. Eu cresci frequentando esse lugar e hoje infelizmente demoliram e no local construíram um supermercado. Era o primeiro dia de aula e minha mãe queria faltar do colégio para ir ao clube com as amigas. Porém, minha avó disse que teve um sonho ruim, onde ela viu a minha mãe e também muito sangue. Minha mãe insistiu, porém minha avó foi irredutível e deixou claro que ela não deveria faltar no primeiro dia de aula. Então minha avó foi para o trabalho. Porém, minha mãe a desobedeceu. Pegou dinheiro emprestado da vizinha para o transporte e foi ao clube com os amigos. Como era uma segunda-feira, as piscinas haviam sido esvaziadas para limpeza e havia pouca água ali. O que não impediu a todos de brincarem mesmo assim na piscina, que era olímpica. A brincadeira era de subirem nas balizas e mergulharem jogando o corpo para frente, lembrando que havia pouca água para uma piscina olímpica. Quando chegou a vez da minha mãe, ao mergulhar, ela escorregou o pé e acabou indo de cabeça, se chocando com o fundo da piscina. Ela disse que demorou um tempo até que os amigos notassem o sangue na água e vissem que ela não voltava do fundo. E demorou para que eles a vissem e a pegassem, né, para perceberem tudo isso. Com o impacto, ela teve um corte na testa, porém o pior aconteceu. Ela não sentia o seu corpo. Dizia que era como se carregassem apenas a sua cabeça. Após tentarem fazer os primeiros socorros, a levarem ao hospital, ela dizia que era como se carregassem apenas sua cabeça após tentarem fazer os primeiros socorros e levarem ela ao hospital. Tudo que não poderiam ter feito, fizeram, né? Pois ela estava com a 5ª e a 7ª vértebra do pescoço quebradas e mexeram nela, acho que removeram de forma, né? Bom, Ana, isso lhe custou meses na UTI, usando tração craniana. Depois, meses com gesso da cintura para cima. Apenas os olhos, o nariz e os ouvidos e a boca para fora. E depois, meses para reaprender, inclusive a andar. Naquela época, o tratamento era bem diferente do que vemos hoje em dia, em casos de lesões graves, assim como a dela, né? Por um milagre, ela se recuperou e voltou a andar, visto que os médicos acreditavam que isso não seria possível. Muitos acreditavam que ela morreria ou ficaria tetraplégica, mas graças a um milagre divino ela se recuperou. Voltou a andar e teve 4 filhos. O que restou foi uma escara grande na cabeça por causa do tempo que ela ficou deitada com a tração craniana. E a lição de que escutar a mãe pode lhe salvar a vida.
Bom, esse foi o relato, Ana. Espero que tenham gostado. Um beijo pra você, muito obrigada. E sim, gente, assim, é lógico, tudo tem ali sua exceção, que a gente já viu alguns relatos de mãe ledites, né, maledites, aí mães que são um pouquinho fora fora do cabo, não, fora do, né, do que, assim, enfim. Mas a grande maioria das mães, é bom a gente escutar. Mãe tem um seu sentido. Escute sua mãe, várias situações, tanto coisas da vida mesmo, onde ela tem mais experiência com aquilo, né? Ou esses avisos, tipo, não sei, eu senti que hoje você não deve ir. Escuta. Aquele coisa que fala, minha mãe fala, leva o casaco que vai chover, tá um sol maravilhoso, eu chego lá, chove. Não é que ela fez chover porque você não levou o casaco, mas ela estava sentindo algo. Então escute sua mãe, isso é um exemplo bem básico, tá? Continuando aqui, próximo relato. Eu levantei aqui, eu saí da coisa, né? Porque eu levanto, eu abaixo, aí eu saio do enquadramento aqui. Próximo relato. Adeus à minha mãe. É uma moça que nos conta. Olá, Ana. Envio aqui mais 2 momentos em que me despedi de pessoas queridas. Minha mãe foi criada pelos meus bisavós e continuou morando com eles depois de se casar com meu pai. E eu, por consequência, também cresci com eles. Uma relação maravilhosa. Foi muito gostoso ter o prazer de morar com eles. Uma experiência para poucos, infelizmente. Bom, anos após a separação dos meus pais, minha mãe construiu uma casa para nós. A obra foi meio corrida, mas ela fez tudo da melhor forma que conseguiu. E assim mudamos para nossa nova casa, eu, minha mãe e meus bisavós, em novembro do ano em que completei 15 anos. Infelizmente, minha mãe não conseguiu aproveitar muito da casa que construiu, porque no ano seguinte à nossa mudança ela descobriu um câncer. Bom, mesmo com o choque da notícia, ela lutou muito, cumprindo à risca todo o tratamento. Eu, aos 26 anos, saí de casa para ir morar com o pai da minha filha. Em setembro do mesmo ano, eu engravidei. Minha mãe ficou muito feliz por realizar o sonho de ser avó. E eu comecei a rezar e a pedir à espiritualidade para que ela pudesse ter a possibilidade de interagir com a minha filha, criar lembranças e laços com ela. Se possível, que minha filha guardasse essas lembranças. Em agosto do ano anterior à minha formatura, minha mãe me chamou em sua casa e me mostrou os seus exames. Ana, o câncer havia se espalhado por todo o corpo, inclusive no cérebro. Naquele instante eu soube que a saúde dela iria ladeira abaixo e que teria pouco tempo com ela. Um dos sonhos dela, além de conhecer o neto, no caso a neta, era ver a minha formatura. Bom, eu estava com as finanças apertadas, mas decidi que economizaria de todo jeito para fazer a minha formatura e fiz. Minha filha já estava com 3 anos e meio no dia da minha formatura, que aconteceu em março do ano seguinte. Minha mãe, por sua vez, estava realizada naquela noite. Estava com a neta e vendo a filha se formar. Ana, a partir daí, como eu havia previsto, a saúde dela foi ladeira abaixo, até chegar ao ponto de ficar internada. Foi um período muito triste, porque eu vi a minha mãe, por conta da doença ter atingido o cérebro, né? Eu a vi desorientada, falando de coisas e pessoas que não estavam no quarto do hospital, usando fraldas e sem conseguir sequer se alimentar sozinha. A partir daí, na segunda, eu saía de casa para o trabalho, de lá para o hospital. Passava a noite acordada com ela e no dia seguinte ia para o trabalho e para casa. Eu fiz isso 3 noites na semana. Pouco depois de começar essa rotina, para não deixar a casa dela fechada, eu, minha filha e meu marido, na época, passamos a dormir na casa algumas vezes por semana. Infelizmente, houve uma quinta-feira, no final da tarde, em que a minha avó, mãe da minha mãe, me ligou para avisar que a minha mãe havia sido transferida para o CTI inconsciente. Soube então que a despedida estava próxima. Desmontei na mesma hora, né? E fui amparada pela minha chefe e pelos meus colegas de trabalho.
No dia seguinte, eu fui ao hospital e ficava com ela nos 2 horários da visita. Quando tinha a oportunidade de ficar sozinha com a minha mãe, eu conversava com ela, dizendo que ela poderia partir tranquila, que eu cuidaria e criaria muito bem a minha filha. Ana, tanto no sábado quanto no domingo, eu fiz a mesma coisa. Passei o dia no hospital para estar com ela nos 2 horários de visita. Mas na segunda pela manhã, um pouco antes de acordar, minha mãe veio à porta dos fundos da casa me chamar. Quando fui olhar, perguntei: Ué, o que você está fazendo aqui, mãe? Você não devia estar no hospital? E ela disse: Eu vim me despedir. Estou indo. Cuide-se e cuide bem da minha neta. E eu respondi no sonho. Ah, tá, peraí, foi no sonho. Eu não me toquei que foi no sonho, mas na segunda pela manhã, um pouco antes de acordar, eu sonhei que a minha mãe veio à porta. Ela sonhou, então. Ok. Então, no sonho eu respondi: está bem, pode deixar. Ela acenou com um lindo sorriso, toda vestida de branco, com o cabelo arrumado, as unhas bem feitas, como ela sempre gostou, e caminhando pelo lado de fora da cozinha. E foi embora. Eu acordei sem pensar muito no sonho. Tomei um banho, me arrumei e fui trabalhar. Para minha tristeza, assim que cheguei ao hospital e pedi para ver a minha mãe, a recepcionista simplesmente disse: a senhora Mariana faleceu essa manhã. Assim mesmo, viu? Disse com toda naturalidade, como se dissesse algo banal. Mas isso não foi tudo. Eu fiquei chocada quando eu pedi para vê-la e a recepcionista disse que minha mãe não tinha filhos. Como assim minha mãe não tem filhos? Aumentei o meu tom de voz e toda a recepção pôde me ouvir. Quem disse isso? Foi o irmão da senhora Mariana quem disse que ela não tem filhos e que apenas ele deveria ser avisado caso acontecesse alguma coisa. Ana, na mesma hora eu joguei a minha identidade sobre a mesa na frente dela. Eu espumava de raiva, eu queria matar aquele maledito. Consegui ir à capela para ver a minha mãe, mas as minhas pernas não me obedeciam. No final do mês de março do ano seguinte, nos mudamos definitivamente para a casa que a minha mãe construiu. Inicialmente dormíamos no quarto que foi dos meus bisavós e todas as noites durante o primeiro mês eu acordava às 2:30 da manhã, ouvindo a minha mãe me chamar. Eu ouvia os passos dela atravessando o corredor desde o quarto dela até a cozinha, quando ia fazer o seu chá e pegar biscoitos, o lanchinho da madrugada, porque ela tinha problema de insônia, sabe? E no meio do caminho parava na porta do quarto onde estávamos dormindo para conversar comigo. E eu dizia: mamãe, por favor, me deixe dormir, são 2:30 da manhã e daqui a pouco eu vou levantar para trabalhar. Depois de um mês sem dormir direito, porque a minha mãe queria conversar, as visitas foram ficando mais espaçadas, até que ela se foi de vez. Ana, obrigada por ter lido mais este relato. Um abraço a todos. Um beijo para você, muito obrigada. E olha só, ela continua um tempinho ainda por ali, porque eu acho que não é fácil se desprender dessa forma, né? Apesar de tudo, ainda mais para uma mãe. Mas muito interessante também. Próximo relato. Minha mãe falecida me enviou flores. E é uma moça que nos conta. Deixa eu só ver, é outra moça. Olá, Aninha Assombrado, sou fulana, adoro ouvir os relatos e mais ainda de sentir como vocês são uma família abençoada e cheia de amor e do bem. Vou contar uma história linda, de laços eternos de amor de mãe. Eu sou uma moça de 52 anos de São Paulo. Percebi que você, Aninha, é tão amiga ou ligada à sua mãe como fui da minha mãezinha. Minha mãe era muito abnegada, muito bondosa, muito correta, muito religiosa. E como costumo dizer, Deus anda chamando primeiro os bons, para ver se os danadinhos ainda tem jeito, dando mais chance aqui. Minha mãe morreu com câncer de pulmão, aos 62 anos, em 2006, e nunca perdeu a fé nessa via crucis dessa jornada. Eu já era casada, já tinha meus bebês, um casal de gêmeos e mesmo aos 37 anos me senti muito órfã.
minha melhor amiga havia ido embora. Sinto muitas saudades, que me sufoca mais ainda em datas especiais, como o aniversário dela de nascimento, de sua morte, nos aniversários dos meus filhos, e com muita força sinto sua falta no dia do meu aniversário de cada ano. Como em todos os anos, no meu aniversário, em setembro de 2021, falei em voz alta, mas sozinha. Nossa, mãe, quanta saudade de você. Sei que está comigo, mas sinto muito sua falta. Bom, pessoal, desculpa. É difícil, né, ler esses assuntos assim, mas agora eu corto, tá? Vamos continuar. Vamos tentar continuar. Bom, vamos lá. E naquele dia eu fui trabalhar normalmente. À tarde, meu irmão me liga falando que havia plantas no apartamento que colocamos para alugar e que o inquilino anterior havia largado essas plantas. E se eu queria? Eu teria que retirá-las, sabe? Pois estava para entrar um novo inquilino. Era um vasinho com cacto, que estava murchinho pela falta de água. Um vasinho com bambu, que estava amarelo, meio morrendo já, e uma orquídea branca, que apesar da falta de cuidado, e mesmo sendo muito frágil, estava linda, inteira. Falei que ele trouxesse para a empresa as plantinhas para que eu tentasse salvá-las. Quando ele chegou com as plantas, um pensamento surgiu na minha cabeça. Filha, essa flor é o meu presente. Usei o seu irmão para entregá-la para você. E aí eu entendi o porquê de uma frágil orquídea haver resistido melhor do que um cacto e um bambu. Minha mãe havia cuidado dela, Ana. Eu e ela amamos flores e ganhei a orquídea no dia do meu aniversário de 52 anos. Tratei das plantas, uma funcionária levou o cacto, consegui salvar o bambu, que já estava verdinho, e a minha orquídea ainda está linda. Amor de mãe é para sempre. Minha mãe sempre foi muito cuidadosa conosco e mostrou que continua cuidando de nós, mesmo após sua partida. E esse foi o relato. Ana, um beijo para você, para o Matheus, bebês, pets, continue abençoando, que Deus continue abençoando o seu lar e o seu canal. Com carinho, fulana. Um beijo pra você, muito obrigada. E é verdade, gente, é verdade. Bom, bora lá pro próximo relato. Ai, meu Deus. O espírito da minha mãe veio para o meu aniversário e é uma outra moça que nos conta. Olá, assombrados. É com muito prazer que hoje venho contar a minha história sobrenatural e emocionante ao mesmo tempo. Sou a fulana e em 2015 eu estava com 20 anos de idade. Vivia com os meus pais e com um irmão 8 anos mais velho que eu. Morávamos no interior e vivíamos do que plantávamos. Nossa vida era bem simples. Eu e minha família, nós somos pequenos agricultores e é da agricultura que tiramos o nosso sustento. E em 2015 tivemos uma ótima plantação de milho. Então, em um dia pela manhã, animadas, eu e minha mãe fomos colher os milhos, já que o meu pai e meu irmão ainda não haviam acordado. Fomos ao milharal e assim que chegamos, passou uns 20 minutos, minha mãe começou a se sentir mal. Ela me relatou sentir uma tonteira muito forte e caiu no chão desacordada. A levamos ao hospital e depois de alguns exames constataram um câncer maligno no útero. Foi tão difícil receber aquela notícia. Isso abalou a todos nós, mas ela continuava firme e forte, sempre falando de Deus e sempre nos tranquilizando. À medida que o tratamento foi passando, em um exame rotineiro foi constatado mais outros 2 cânceres. Ela então teve que se internar. Eu não ia à escola nessa época e como eu era muito agarrada com a minha mãe, todo dia quando eu saía da escola eu ia até o hospital e levava uma rosinha para ela. Me era permitido ficar lá somente 10 minutos. Aqueles 10 minutos para mim eram tão importantes, como eu me sentia bem com a minha mãe. Alguns dias depois, recebemos a ligação do hospital. Minha mãe havia piorado bastante e o médico pediu para sermos fortes e pediu que estivéssemos sempre em oração por ela. Com esse problema em casa, eu comecei a ter dificuldades escolares. Eu não me alimentava bem,
Não me concentrava na escola, não tinha vontade de nada mesmo. Só rezava e pedia a Deus pela recuperação da minha mãe. Foi uma fase muito difícil para mim. Eu não podia mais fazer visitas a ela no hospital, pois o estado dela começou a piorar muito. Só me era permitido vê-la atrás de uma porta de vidro. Por dias ela permaneceu assim, até que começou a melhorar. E foi permitido que fôssemos vê-la então. No dia da visita, estávamos todos ao lado dela, no hospital. Há 15 dias, e acho que dali 15 dias seria meu aniversário, ou... É isso? Há 15 dias... dali 15 dias seria meu aniversário. E eu disse a ela, mãe, a senhora vai ficar boa logo, eu tenho certeza. Meu aniversário tá chegando e quero te ver muito linda com aquele vestido branco do meu lado, tá? Pra gente tirar foto juntas e comemorarmos. Ela deu um sorriso e me disse, filha, eu estarei lá. E dormiu. 2 dias depois, minha mãe veio a óbito. Sofri e ainda sofro com a sua partida, com a sua perda. Eu fiquei muito depressiva. Eu não estava preparada para perder minha melhor amiga, minha companheira, minha confidente. Eu jurava... Ô, cambada, faz isso comigo, não. Acho que esse vai ser o último especial, o último temático de Dia das Mães, viu? Bom, vamos continuar. Nem sei onde eu parei aqui. Peraí. Bom, eu jurava que ela ia sair de lá viva e forte, mas as coisas não saíram como eu pensei. Faltando 3 dias para o meu aniversário, minha família percebeu que eu não soube lidar com a morte da minha mãe. Eu a chamava a todo momento e sabemos que atitudes assim não deixam o espírito descansar em paz. Então optamos por cancelar a minha festa de aniversário. Não tinha clima para festa em casa, pois o meu maior presente não poderia estar ali comigo. Liguei para todos os amigos e para alguns familiares e desmarquei a festa. No dia do meu aniversário, pela manhã, fui acordada com um bolinho perto da minha cama. Segurando estavam meu irmão, meu pai e 2 tias. Eles não queriam deixar meu aniversário passar em branco. Mesmo com esse clima ruim em casa, decidiram tentar me alegrar um pouco. Fomos então para a cozinha, cantamos os parabéns e na hora do pedido, pedi saúde para todos e pedi a Deus que minha mãe estivesse bem. Assim que soprei as velhinhas, todos nós sentimos o cheiro do perfume da minha mãe. Ela usava um perfume doce de flores e frutas e na hora o perfume tomou conta de nós. E nesse momento a porta da cozinha se abriu lentamente. O cheiro do perfume ficou por toda a cozinha por mais ou menos uns 10 segundos. Depois disso, não sentimos mais nada. Nos entreolhamos e começamos a chorar. Minha mãe disse que estaria comigo no meu aniversário. E ela realmente estava. Não a vimos, mas sentimos a sua presença. Foi lindo ver que Deus permitiu que ela viesse de alguma forma para o meu aniversário. Cortei o primeiro pedaço do bolo e o dediquei à minha mãe. Anos depois, ainda temos essa lembrança. O espírito da minha mãe veio para o meu aniversário. Ela não estava em corpo, mas sim em espírito. Sou muito grata a Deus por esse presente. Ana, esse é meu relato, um relato sincero de alguém que presenciou esse acontecimento sobrenatural juntamente com sua família. Ainda sinto a presença da minha mãe, mas não tão forte como no dia do meu aniversário de 20 anos. Fico feliz em contar minha história. Fica com Deus, sou muito fã do canal e abraços. Beijo pra você, muito obrigada. Sim, não duvido nem um pouco disso. E acho que isso acontece bastante. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue contar inteiro. Minha mãe, em meus sonhos, olha lá, hein? É um moço que nos conta. Olá, Ana e assombrados, me chamo fulano, sou do interior de São Paulo, quero relatar minha experiência divina nos sonhos com a minha mãe. Ana, eu era um adolescente muito tímido, principalmente na escola. Sempre fui muito apegado à minha mãe, porém era difícil ter momentos em que pudéssemos conversar, pois eu a dividia com os meus 6 irmãos e meus avós. Ela era daquelas pessoas que não conseguiam dizer não. Por essa razão, muitas pessoas se aproveitavam de sua bondade.
Em 2004, ela passou a cuidar sozinha dos meus avós. Minha avó estava em um quadro grave de depressão, não saía da cama e meu avô era paraplégico. Ambos necessitavam de assistência quase que 24 horas. Ana, eu passei a ficar frustrado. Como um moleque tolo, não compreendia. Como um moleque tolo, eu não compreendia minha mãe e essa frustração de não mais conseguir tê-la por perto. Isso foi me transformando em um moleque mal educado, respondão e nervosinho. Os meus tios, que só apareciam para abocanhar uma parte da aposentadoria do exército e da PM do meu avô, viviam dizendo para minha mãe me bater. Porém, hoje acredito que ela sabia o motivo de eu estar daquela forma. No início de 2005, minha avó faleceu. Ela era o alicerce da família. Dali para frente, a família desuniu-se. As brigas por causa do dinheiro do meu avô intensificaram-se. Minha mãe acabou adoecendo de forma rápida e soube mais tarde que foi devido a um remédio para perda de peso que uma vizinha que trabalhava na universidade da cidade trazia sem prescrição médica. Para tentar mudar de vida, nos mudamos da casa da família, porém alguns meses depois o meu avô pediu para vir morar conosco, já que minha mãe era a única que não ligava para o dinheiro dele. Ana e assombrados, não falo isso por ser minha mãe, pois os meus próprios tios diziam o mesmo. Somente uma tia, que pode até ser encaixada como uma maledite, que curiosamente era mais bem de vida de nós, acusava minha mãe de roubar o dinheiro do meu avô. Após esse episódio, as coisas pioraram. Minha mãe acabou voltando a morar na casa do meu avô, já que nossa casa era pequena. Não morávamos longe, apenas uns 300 metros, em uma rua próxima ali. E aquilo me abalou. Eu estava mal na escola e mais isolado de todos ainda, E irritado. No início de 2006, minha mãe deu entrada no hospital após passar mal. Eu lembro de tudo daquela sexta-feira. Meu último contato em vida com ela foi no hospital. Eu lembro de caminhar até o seu quarto, vendo várias alas com doentes. Aquele ambiente me causou um mal-estar tremendo. Ao ver a minha mãe em situação tão deplorável, magra, com os olhos fundos, me assustou, mas continuava ostentando o seu sorriso. Aquele sorriso que uma mãe dá ao seu filho, dizendo que está tudo bem. Porém, eu sabia que não estava nada bem. Ana, um dia antes de completar 1 ano da morte da minha avó, eu perdi a minha mãe. Recordo a sensação de como se algo se rompesse dentro de mim, como uma torre desabando. A tia Maledite apareceu no velório aos prantos. Eu pensei que fosse um showzinho, mas percebi que eram lágrimas verdadeiras. De alguém que sabia que fizeram mal à sua própria irmã e até hoje sente remorso por ter dado os remédios à minha mãe e acusá-la de roubo. Ah, foi a irmã que deu. Eu tinha entendido que foi uma vizinha. Bom, falando em remorso, Ana, eu também sentia isso em mim. Todos os momentos em que fui desobediente, mal educado, tudo isso me afetou. Alguns anos depois, passei a ter sonhos com a minha mãe, onde geralmente estávamos fazendo coisas cotidianas, tipo almoçando, vendo TV, conversando. Porém, Ana, eu percebia que nesses sonhos eu era o único a saber que ela já não estava mais entre nós. Nos sonhos eu era muito grudado nela. Eu a abraçava, era sempre cuidadoso, como se estivesse apenas aproveitando o momento. Lembro de minha mãe olhando para mim e dizendo: "Eu te amo, filho." Ana, só lembro de acordar naquele dia e ter um acesso de choro. Acredito que nesse sonho Deus enviou minha mãe para me libertar desse remorso que tanto me castigava. Hoje sou um homem calmo, busco sempre ser o melhor que posso em honra a ela. Pois ela não nos deixou nenhuma posse, mas deixou aquilo que realmente importa. Não foi dessa vez. Continuamos travando aqui. Tá, vamos terminar esse. Esse também não foi inteiro, mas vamos lá. Vamos ver se o último a gente consegue terminar. Bom, então, ela deixou aquilo que realmente importa na vida, valores que ninguém pode tirar de você. E eu encerro meu relato dizendo a todos:
Aproveitem bastante o tempo com a sua família. Nada é mais importante. Ok, vamos para o próximo agora. Recompondo-se, vamos lá. Último relato dessa coletânea, que já tá de noite, né? Eu não consegui sair daqui ainda, porque a gente fica chorando. Vamos lá, uma moça que nos conta. Vi a falecida mãe da minha amiga. É a mãe da amiga. Olá, Anne Assombrados, tudo bem? Espero que sim. Hoje vou contar um relato que aconteceu comigo e com uma amiga. O ano era 1998 ou 99. Eu tinha uns 15 ou 16 anos. Desde pequena eu vejo, ouço e sinto muitas coisas, porém tenho muito medo de mexer com isso. Eu tinha uma amiga, a Ângela, e ela tinha um filho, o Marcelinho. Ele tinha uns 3 anos na época. O pai do Marcelinho era separado da Ângela e não ajudava em absolutamente nada os dois. Eles estavam numa situação tão complicada, Ana, que nós, os amigos, nos reuníamos e levávamos comida para eles. Não tínhamos muito para oferecer também, mas ajudávamos como podíamos, pois não trabalhávamos ainda. Eles passavam muita necessidade. Muitas vezes a Ângela só comia uma vez no dia, para deixar o filho se alimentar um pouco melhor. Ela sempre me falava da mãe, que havia falecido antes de nós nos conhecermos. Às vezes ela dizia que queria ter morrido também, para não ter que passar por toda essa situação com o filho. Falava que a mãe tinha esquecido dela, que não ajudava de lá de cima. Ela sempre chorava muito pedindo ajuda da mãe e sempre sem resposta, digamos assim. Em um dia de finados, a Ângela me pediu para ir com ela ao cemitério. Queria acender uma vela e fazer algumas orações. E eu de pronto disse, claro que eu vou com você. E fomos. Ana, rodamos o cemitério de ponta a ponta e não achamos o túmulo da mãe dela. Ela sabia onde era, mas era como se tivesse desaparecido, assim, do nada. Então ela começou a resmungar de novo, falando que a mãe não queria nem vê-la mais. E eu disse para ela se acalmar, pois tinha bastante gente aquele dia. Falei para ela acender a vela no cruzeiro e que depois voltaríamos com mais calma para visitar o túmulo. Ela acabou aceitando. Acendeu a vela, fez orações, chorou muito e perguntava: Mãe, por que a senhora me abandonou? Por que não me ajuda? Terminamos nossas orações e voltamos à sua casa. Peguei em minha casa um pacotinho de macarrão e um molho de tomate e fui fazer o jantar para ela e para o pequeno. Já era umas 6 horas da tarde quando chegamos e ela falou: Pode deixar que eu faça o macarrão. E eu deixei. Eu era bem ruim de cozinha, né? Como que é? Eu era bem ruim na cozinha ainda. Não sei. Bom, ainda era ruim na cozinha. Hoje ela já é melhor, né? Acho que é isso. Então eu deixei, porque eu era ruim na cozinha mesmo. Então ela começou a fazer e eu me sentei numa cadeira para papear com ela. E percebi uma movimentação num cômodo vazio e escuro. Olhei fixo para lá e num canto da parede eu vi uma senhora, baixinha, morena, com um vestido azul clarinho, com as 2 mãos atadas para cima. Como assim? Assim? Eu olhava para ela e ela me olhava. Ana, eu juro que eu não tive reação. Eu não consegui sair da cadeira. Eu não falei, eu não gritei, eu só fiquei olhando. A senhorinha, então, olhou para cima. Ela olhou para cima, para as suas mãos atadas. Ela olhou para cima, para as 2 mãos atadas e desapareceu. Quando ela sumiu, eu voltei a mim, né? E aí eu desabei a chorar. Minha amiga me perguntou o que tinha acontecido e eu falei: eu acho que eu vi alguém naquele quarto vazio. Uma senhora baixinha e morena com vestido azul. A Ângela deu um grito e começou a chorar muito e disse: é minha mãe. Ana, eu entendi que a mãe dela não podia ajudar. Eu não sei por que exatamente, mas naquele momento ela não podia fazer nada. Ela estava de mãos atadas. Ela mostrava tipo, não posso fazer nada, estou atada, né? Não sei por que motivo, não sei, mas naquele momento ela não podia fazer nada.
E eu falei isso para Ângela. Tentei explicar para ela e aí ela entendeu. No outro dia fomos ao cemitério e sim, aí a Ângela achou na hora o túmulo da mãe. Acendeu a vela, pediu perdão por pedir tanta ajuda e pediu para a mãe ir em paz, que ela ficaria bem com o Marcelinho. Depois disso, ela conseguiu um emprego, o pai do Marcelinho começou a pagar pensão e ela conseguiu levar a vida melhor. Hoje em dia, perdemos contato. Nossas vidas tomaram outros rumos. Não sei como eles estão, mas eu sinto saudades da Ângela. E esse foi o meu relato, Ana. Um beijo. Um beijo para você, muito obrigada. Olha só, então, às vezes não sabemos por quais motivos, mas às vezes alguns espíritos que se vão não têm a permissão de vir ajudar a fazer alguma coisa aqui, né? Por que a gente vê tanto relato, de fulano que vem em sonho, do pai ou da mãe que tá ajudando, e por que para mim não há resposta? Então, às vezes é isso, às vezes ainda ou por algum motivo não é permitido a eles que venham ou que façam alguma coisa. Não sabemos por quê, mas deve ter isso, interessante, né? Bom, pessoal, chegamos ao fim desta coletânea temática de Dia das Mães, com relatos relacionados a mães. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato. Feliz Dia das Mães. Que apesar de tudo seja feliz. Beijos. Fui.